E aí, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Estou aqui para falar sobre o nosso patrocinador oficial do podcast, do Vinhos Podcast, Barbearia Chicarelli, o melhor local que tem para você que está querendo dar aquela melhorada na sua imagem, na sua aparência, na sua imagem profissional. Barbearia Chicarelli, atendimento fervedouro e divino, profissionais de alta qualidade, com visagismo, atendimento em barba, cabelo, corte. Os caras é muito bom, uma das maiores barbearias regionais que a gente tem, e só entrar em contato com eles para você ficar bonito, para você chamar a atenção, para você se sentir bem, melhorar a sua autoestima. Barbearia Chicarelli é um grupo perfeito e sensacional. Juntos nessa luta. E você, doutora Rita, fala para nós um pouquinho de você, de onde você é, se é de fervedouro mesmo, o que você é formada, né? Eu sou a Rita, sou de Fervedouro, né, particularmente de São Pedro do Glória. Você é de São Pedro do Glória? São Pedro do Glória. Fiquei lá, vivi lá até os 7 anos, depois fui para Carangola. Fiz odonto em Juiz de Fora e formei em 2006 e aí começamos no consultório, lá em Fervedouro. Que bacana, né? São duas áreas muito distintas, né? Como você disse, Charles, você na área da agropecuária, né? E você na área da saúde bucal. Então, assim, hoje vocês trabalham juntos? Ou Sim. você tem um serviço à parte? Também. Né? Tem um serviço à parte, né? Tem como eu, então, tem um monte de coisa. Literalmente, faz um monte de coisa juntos. Mas eu gosto de salientar essa história porque assim, eu trabalhava na agropecuária, né? Em Fervedouro tinha uma agropecuária, a gente trabalhava e o terraço dessa agropecuária dava de frente pro consultório dela. Tinha uma janelinha lá no antigo consultório. E eu trabalhando lá, encostava aí, do nada, eu olhava assim, cara, falei, não, dava pra ver ela trabalhando. Na época ela trabalhava com uma prima minha. Uhum. E eu nem era paciente dela, nem nada. Aí minha prima fazia tratamento. Não eram amigos nem nada, Eu não? nem conhecia, achava ela chata toda, né? Porque o menino saía de branco, eu lembro na época ela tinha um palhozinho. Eu sei da agropecuária, dava as Todo botinas. sujo, né? Cowboyzaço mesmo, sujo de vaca e essas coisas lá. Aí eu olhava assim, cara, doideira, né? Aí a mente ia fluindo em cima daquela história, né? Aí eu lembro que um dos filhos do dono da agropecuária, você tá tanto vê em cima, cara. Eu falei, rapaz, não sei. E a gente foi Só observa. alinhando. Aí surgiu a oportunidade de ser paciente dela. Né? E aí a história começou a encantar aquilo ali no tempo e a gente construiu essa história. Né? Hoje eu atuo na área de agropecuária, mas mais voltado para a parte bancária, né? A gente presta serviço para isso. E ela me convidou há um tempo, vem me ajudar aqui, vamos começar depois do nosso casamento, depois da história toda do nosso casamento. Hoje eu vou fazer uma pergunta pra ela pra não te complicar. Vocês estão Sim. juntos há quanto tempo? Ele é melhor de data do que eu, mas deixa eu ver, desde 2012. 2012, né? Então tem bastante tempo que vocês estão entrelaçando assim o ramo, né? Entre, igual você disse, de pegar e vir de uma área voltada pra agronomia
hoje especial na área bancária, Sim. que deve também ser o seu maior papel dentro do CEMOF, né? Ou não? Não. Dentro do CEMOF, eu faço um todo no CEMOF. A gente trabalha e lá eu particularmente fico mais na parte administrativa. Então eu gero a parte administrativa toda, em questão de contratação, a burocracia em si. Na parte né? difícil da vida. Exatamente. Ela mencionou aqui no início da conversa que ela acha tranquilo ser dentista. E realmente, né? Obviamente tem todas as suas dificuldades, de forma nenhuma menosprezando a situação. Mas assim, tem todo um por volta daquilo ali, né? E como a gente atende na parte odontológica e médica, então assim, é muita burocracia em cima para tentar resolver. Eu gosto muito de sempre perguntar às pessoas que vêm cá como que começou. Porque quando a gente escuta uma história, ela tende a inspirar outras pessoas. Hoje, doutora, como que foi, assim, você disse que formou em 2007, a faculdade, né, ela era já uma realidade, né, das pessoas falarem, estuda para você ter um bom futuro, estuda para você ter um bom emprego, ter uma tranquilidade, mas ela não era tão fácil acesso, como você mesmo disse, você foi para Juiz de Fora, né? Sim. Então, como que foi, né, no ensino médio, essa escolha dessa profissão, de você chegar e falar assim, eu quero fazer odonto? Conta esse início pra gente, assim. Então, assim, na verdade, eu não escolhi odonto. Eu digo que odonto me escolheu e que Deus me direcionou para fazer odonto, porque eu tenho um irmão que é médico e eu queria fazer medicina. E estudei para fazer medicina e tal, só que eu não passei Ele já era médico já nessa época? Ele já era médico. E eu queria fazer medicina, só que eu estudei, não passei na faculdade. E aí depois eu cansei, falei assim, não vou fazer medicina mais não. Aí passei para odontologia. Aí no primeiro ano que eu decidi, eu passei para odontologia. Quando eu passei, eu fiquei... Você fez em qual faculdade? Na Federal. Na Federal, da UFJF? Isso. Quando eu recebi a notícia, né? Vi lá que eu tinha passado, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, porque assim, eu já estava fazendo o cursinho há um tempo para poder passar na faculdade. E aí eu falei, entrei para a faculdade. E aí me apaixonei mesmo pela odontologia. E, assim, foi tranquilo a sua passagem lá? Porque você mudou para Juiz de Fora nesse tempo, né? Sim. Foi tranquilo? Foi. O curso, a graduação foi muito... Foi, assim, a faculdade, o Juiz de Fora é uma cidade muito boa, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de lá. Aí, adorei mesmo a faculdade. Eu acho que a 7ª faculdade mais renomada do Brasil é a UFJF, né? Meu irmão fez um mestrado dele lá. É uma das faculdades mais renomadas que a gente tem hoje no Brasil, né? A faculdade em si é muito boa, de odontologia, então é realmente excelente. E a odontologia brasileira é muito boa, né? Referência, né? Então, assim, eu me apaixonei, falei que Deus me conhece mais do que eu, porque assim, eu fiquei temando com medicina um tempo e quando eu passei para odontologia, eu vi que se eu fizesse medicina hoje, meu filho, eu já estava... Foi sua paixão à primeira vista, assim, de chegar e falar assim, nossa, foi a escolha certa? Foi, depois que eu comecei, assim, na clínica mesmo, né, que a gente começa a faculdade e vai fazer laboratório, anatomia, muito geral, né? Mas depois que a gente começa na clínica, tratando de paciente mesmo, aí eu... Que foi a hora que você se encantou. Engraçado, eu foi diferente. Eu peguei, né? Eu era o cara o nerd da escola, né? Então, eu lembro que os professores me tiravam de dentro de sala para arrumar todo o sistema de computação da escola. E eu fui forçar a educação física. Nada a ver com a área, Nada a ver. Você foi sistema dele. Porque minha mãe mandou. Engraçado, porque eu não queria tanto... eu queria estudar, eu era doido para fazer engenharia da computação, não consegui. Só que eu tinha uma segunda profissão assim que eu me encantava, que era o sítio. Eu sempre me apaixonei muito pelo sítio, eu gostava, eu morava nesse sítio. E meus irmãos não agradavam muito, eu vou tomar conta disso tudo aqui. Eu já fazia isso. Eu sou herdeiro, né? Eu sou herdeiro. E aí minha mãe pegou, meu pai falou assim, ó, o seu irmão já formou, não importa se você vai ficar aqui, eu quero que você estude também. Eu falei, mas vou fazer o quê? Aí minha mãe falou, faz educação física. 4 meses na faculdade. Eu estava apaixonado pelo curso. Eu amei estudar, tanto que depois complementei, né? Foi quando eu te conheci na fisioterapia.
E assim, foi um encanto pra mim. Eu falava, nossa, foi a escolha certa. É isso aqui mesmo que eu queria estudar e aprender, né? Mas aí você formou, graduou. Então aí formei. Aí quando a gente forma, assim, a faculdade, você abre consultório, não sabe se eu abri consultório, se eu ia prestar concurso, estudei um tempo para concurso. Se ia continuar em Juiz de Fora ou se ia vir? Pensei em continuar em Juiz de Fora, porque eu gostava muito de lá, mas lá não tinha, assim, condição de eu me manter lá. Após formado, você tem que dar seus pulos, né? Porque para eu me manter lá em Juiz de Fora, foi inclusive meu irmão que me ajudou, que montou o CEMOF junto comigo, e minha irmã também. Então, eles que me ajudavam, assim, a minha família em geral, mas... Vocês são família de quantos irmãos? Somos 9. São 9. 9. Você é a mais nova? Tá Sou no mais meio? nova. A mais nova? Caçula? Aí, quando eu formei, assim, eu falei, não sei o que eu vou fazer. Fui pra Muriaé morar com a minha irmã. E aí, comecei a trabalhar numa clínica lá. Meu irmão era prefeito de Fervedouro. Aí, ele tinha uma cadeira odontológica e tal. Aí, a gente abriu um consultório numa casinha simples, bem humildezinha, eu e o meu irmão, o ginecologista, que é o Dr. Francisco. Aí ele fazia a parte de atendimento ginecológico. Que não é o irmão que era prefeito? Não, o irmão que é prefeito era o outro. Sim. Ele que tinha cadeira, que ele tinha cadeira. a cadeira, entendeu? E o nome CEMOF, ele já foi presente desde o início? Desde o início. E como é que foi a escolha do nome CEMOF? Ficou eu, meu irmão conversando, aí eu falei, ele, na verdade, que sugeriu, Centro Médico Odontológico de Fervedouro. É uma abreviação, né? Aí começamos assim, em 2006, 2007. 2006, 2007. E você, Charles, como é que foi essa transição? Você já pensava, né? Você falou que faz agronomia, a maioria das vezes, pessoa que trabalha nessa área, ela já veio de uma vida rural, você era do centro de Fervedouro. Como é que foi essa parte assim, eu quero fazer essa área, foi uma faculdade, foi um técnico, né? Como é que foi isso tudo? Conta pra gente. Bom, eu sou da área rural, né? Meus pais têm um sítio na Graminha, como eu mencionei para você, a gente tem alguns parentes aqui na cidade, na comunidade aqui de Ponte Alta. Então, assim, eu sou da Graminha, aí aquele menininho lá da roça quer crescer, quer sair da roça. Na época eu não gostava de roça de maneira nenhuma, não achava interessante roça, e vim para a cidade que tinha próxima a Fervedouro. E lá a gente começou a trabalhar no que dava para trabalhar, né, em todas as áreas do trabalho. E comecei a trabalhar numa agropecuária, gostei muito, eu tenho uma facilidade de pegar as coisas muito rápido. E tinha um cara que trabalhava comigo, que já era um prático mais tempo, foi me ensinando, e dali eu fui aprendendo a mexer com os animais, grandes, pequenos, cirurgia, e fazia toda essa movimentação. Falei, vou fazer um curso. Não tinha dinheiro suficiente para fazer a faculdade, não tinha vontade nem tempo de estudar para fazer uma federal, vou fazer um curso técnico. Aí surgiu uma oportunidade em Manhuaçu. Eu lembro que na época eu financiei uma moto para poder ir para Manhuaçu, que o curso era o final de semana todo. E o meu ex-patrão na época, ele não queria que a gente fizesse. Eu falei, eu vou fazer, se você não tiver afim, você me dispensa e tal. Ele, não, então pode continuar, que é pro bem e crescimento da loja, pode ficar tranquilo. Aí nós fizemos. Eu fiz o curso e continuei trabalhando com ele. E veio essa história, como porque ele ia ter que sair o final de semana, né? Ele trabalhava no sábado, você ia ter que perder o sábado de serviço, né? Na verdade, a gente perdia a sexta, que eu saía na quinta à noite, e ficava a sexta e o sábado, né? Trabalhava no sábado também, até domingo a gente trabalhava. Eu brinco que a geração de hoje era um pouco diferente da nossa geração anterior, porque assim, hoje você encontra, não quero isso, para mim não serve. E a gente não tinha essa opção. A gente queria alguma coisa. Queria oportunidade, né? Exatamente. A gente não preocupava com dinheiro, a gente preocupava em trabalhar, né? Hoje já é um pouco diferente. Obviamente, tempos mudados e oportunidades diferentes. Mas iniciamos e eu conheci a Rita assim, eu acho, pelo que ela conta a história, ela passou por 3 pontos diferentes. Ela teve um pontozinho pequenininho, depois expandiu para um pontinho um pouquinho maior na parte de cima, e lá eu a conheci, né? Antes disso, trabalhei em outras áreas. Aí ela, olha, a gente precisa de alguém aqui. E a gente está junto, por que você não adere à ideia? Você, mas não entendo nada. Não, vem cá, a gente vai aprendendo aos poucos, não né? Não, mas futrica, curiosa até, né? Então...
E uma qualidade, né? Eu falo que a curiosidade, engraçado, né? O pessoal fala, ele chega aqui, ele chega assim, nossa, Rodolfo, você tem muita coisa. E aí eu falo assim, nunca aprendi, nunca fiz curso, nunca fiz nada, foi tudo de curioso, né? Deu certo. Deu certo. Vem na curiosidade, mexendo, acho que é o interesse, né? A gente que passa pela uma faculdade, a gente vê que muitas pessoas formam e não tem conhecimento algum, né? E tem muitas das pessoas que ela vai passar ali e você vê que às vezes as notas dela não é das melhores, mas você vê que ela entende do assunto, né? Nota não reflete muito conhecimento, não reflete muito seu trabalho, sim, o entendimento do assunto. E a curiosidade faz parte em qualquer local ali, né? De ser curioso, de aprender, querer estar sempre exposto. Nesse ponto aí é que eu esqueci de falar que assim, quando eu passei para odonto, eu tinha nota para passar para medicina. Por isso que eu não sabia se eu chorava ou se eu ficava feliz, entendeu? Eu tentei muitos anos passar para medicina e aí eu não passei. E aí quando eu passei odontologia, minha nota dava para eu passar para medicina. Aí eu chorava, minha mãe e meu pai tentando me consolar mas graças a Deus a por medicina, Deus mesmo. ela se tornou para nós, né, aqui no Brasil, um símbolo, né, do ápice da vida do acadêmico, né? Talvez nessa geração nem tanto, né, mas quando eu era, né, ali meus 18 anos, 17, medicina, era muitos poucos que alcançava, né? Nem tinha faculdade de medicina tão perto, era Juiz de Fora, era longe, né? Todas as graduações em São Paulo. Então, às vezes a gente chora mesmo. Você vai abrir mão do ápice que eu queria aqui. Mas graças a Deus. Isso é legal que você falar, porque quando eu fiz a faculdade, né? Que eu cursei as duas faculdades, o pessoal da odonto, eles falavam que eles cursaram odonto porque não conseguiu medicina, mas você conseguiu tinha nota para medicina, mas escolheu a odonto. Isso. Né? A odonto me escolheu. Depois eu me apaixonei por ela, né? Mas isso é engraçado, porque na maioria das vezes eles falam, eu fiz odonto porque eu não passei na medicina. Né? E aí você fala assim, não, eu tenho aqui a nota, mas eu tô no odonto. Eu sou bem convicto em dizer que eu acho que a odontologia realmente escolheu ela. A gente vê porque a gente lida com muitos médicos, né? E alguns pontos ela fala, graças a Deus eu não fui para medicina, porque eu não daria conta de ver essa situação. Então assim, ela não por ser esposa, não por conhecê-la, mas a preocupação em ela entregar o tratamento dela na excelência, no melhor, é surreal. Então, assim, a gente já foi atendido por outros dentistas e trabalhamos com outros dentistas e ela é referência nisso aí. Então, os outros dentistas que trabalham conosco falam, nossa, a doutora Rita, como ela consegue se preocupar tanto com algo tão simples, né? Doutora Rita atendeu meus irmãos. É mesmo? A gente atendeu meus irmãos, não eu, mas meus irmãos, né? Eles contavam, não, tô indo na doutora Rita. Aí hoje que eu tô vendo a doutora Rita. Essa é a tal da doutora Rita. Essa é a doutora Rita. Assim, agora a gente, né, já começa a falar um pouquinho mais sobre o CEMOF em si, o trabalho, a especialidade de vocês, né? Veio o surgimento do CEMOF, igual você disse, começou junto do seu irmão, né? Veio essa ideia, foi ali de início um sucesso, teve dificuldade. Como é que foi esse iniciozinho assim, para resumir pra gente? Vamos abrir, será que vai dar certo? Eu lembro quando eu abri minha academia, no primeiro dia veio uma pessoa. Não sei se eu fico feliz, se eu fico triste, né? Eu fico feliz, eu fico triste, a gente gasta dinheiro. Mas todo o início ele é meio difícil, né? Todo mundo tem uma história ali, né? Como é que foi? Não, foi bem difícil, assim, a gente abriu e na odontologia, assim, às vezes o paciente está passando ali, vê que é um consultório, às vezes até entra, né? Mas se você não tiver, assim, uma referência, uma indicação, né, de uma pessoa, então para começar eu ficava lá sentada esperando o paciente, aí ficava torcendo para entrar para começar, e começava muitas vezes com minha família, né, meu irmão que ia, às vezes o funcionário do meu irmão ia, e aí que foi começando, né, assim,
de boca em boca. E aí no início, igual eu te falei, eu tava numa casinha muito simples, ela fechada, não tinha muita proteção nem nada, assim, uns 6 meses que a gente tinha aberto, a gente foi assaltada ainda. Jesus! Eu tava até em Carangola, porque meus pais moravam em Carangola. E aí eu fiquei sabendo que tinha sido assaltado. Falei assim, meu Deus do céu, só pode levar meu raio-x, que era assim, o principal. o principal. Aí nós fomos vendo assim, levaram só um aparelho de som e... Tinha outros consultórios quando você abriu ali já em Fervedouro, né? Tinha consultório odontológico, tinha. Já né? tinha, já. Outros dentistas. Mas médico não. Médico fomos os primeiros. Foram os primeiros ali. É. E aí você pega, né, fala assim, vou abrir uma clínica. Eu falo que é uma área muito distinta daquilo que a gente é comum de ver. Às vezes a gente, na área do empreendedorismo, é um lojista, é uma pessoa que trabalha na área de culinária. São mais comuns, né? Igual eu falei, da academia. Tem já aquela parte de ser assim, eu vou pegar e vou montar. Agora, quando a gente fala de saúde, a burocracia é totalmente outra. Como é que foi? Vocês tinham noção? Foram correr atrás para aprender? Ou porque falando, nossa, eu vou entrar no ramo da saúde. Meu Deus, a primeira coisa que eu penso assim, o que precisa? Aonde eu vou? O que eu tenho que fazer? Como é que foi? Não, essa parte assim a gente não tem noção nenhuma na faculdade, né? Meu irmão, ele já tinha o consultório dele, que ele mudou para Muriaé, ele era de Paracatu, ele já tinha um consultório lá, mudou para Muriaé. Então assim, ele já tinha uma experiência bem maior, eu não. Então assim, o que eu sabia de parte de liberação de documentação, essas coisas era muito pouco. Então eu ia correr atrás mesmo para liberar e normas de esterilização, de procedimentos. A gente tem na faculdade uma noção, mas não tem um embasamento mesmo como fazer, sabe? E assim começamos só nós dois. Depois a gente foi para um outro ponto que aí a gente... Porque assim, no início eu fazia de tudo. Extração... Eu já ia te perguntar agora, né? Porque, e aí, vai especializar numa área só dentro da região? Como é que foi? Você fazia de tudo no início? Tudo. Extração, dentadura, e só não fazia implante e ortodontia porque realmente teria que ter uma especialização. Mas o que a gente saía da base da faculdade, eu fazia de tudo. Com medo, às vezes, mas... E é importante que dá um conhecimento, né, pra gente, uma experiência que vai ajudar depois até nas outras áreas que a gente se especializa, né? Aí depois que eu fui fazer a especialização. Aí especializei em canal, em endodontia. E aí, mas mesmo assim ainda fazia de tudo. Porque aqui o paciente em cidade, né, menor, assim, ele quer que o dentista faça de tudo. E às vezes não é minha especialidade, mas ele ainda quer fazer comigo, sabe? O fotógrafo também é assim. Passarinho. Eu desse tamanho aqui, as mães chegam com aquele bebezinho assim, o menino acabou de nascer. Assim, tira foto pra mim. Eu falei, não tira foto não. Não é minha área essa aí, né? Eu não vou conseguir. Quando a minha cunhada, né, mas meu irmão tiveram filho, eles têm um menininho de 6 meses agora. Aí eles pegou teve o nascimento do bom, eu falei, nem olha pra mim, tipo, não, eu vou te indicar aqui, porque não é pra mim não. É assim mesmo, eles querem que você faça tudo, extração, faça a restauração, coloque o dente, e assim, no início você vai fazendo e tudo, mas hoje em dia eu já tenho uma área que eu foco mais, e aí tem outros dentistas trabalhando. Hoje a sua principal área é? Ortodontia. Ortodontia. Isso. A ortodontia seria na parte de canal? Não, de aparelho. De aparelho. Aí eu fiz endodontia, né? Atendi bastante tempo em endodontia e tudo. E depois me especializei em ortodontia também, que é aparelho. Legal. E aí, né? Chegou você no CEMOF, depois de 6 anos de história. Mais ou menos essa 2012, quantidade. 6 anos de história. Exato, por aí, né? Não, a gente casou em 2014, deve ter ido por aí, um 2016, exatamente. Assim, por aí. Que nós nos conhecemos e tal. Mas quando eu fui para trabalhar com eles ainda estavam numa estruturazinha pequenininha. A gente atendia, acho que era até hoje, né? Pela cidade, você vai procurar, você não procura o CEMOF.
Isso aqui é uma grande oportunidade para divulgação do CEMOF em si, né? Que é o Centro Médico Odontológico de Fervedouro. Porque na maioria das vezes eles procuram o consultório da doutora Rita ou exatamente, ou o consultório do Dr. Francisco. Né? Onde você vai? Eu vou lá no consultório do Dr. Francisco, eu não vou no CEMOF. Isso a gente luta e reluta muito e muito tempo, graças a Deus com a tecnologia hoje, com essa oportunidade também, de propagar essa situação. Porque hoje a clínica está com mais de 15 pessoas diretas trabalhando conosco, né? Então, assim, a gente tem uma gama gigante de atendimentos lá dentro. Então, não é um consultório da doutora Rita, não é um consultório do doutor Francisco. Tem tudo um porém. E os pacientes que procuram, eu quero a doutora Rita. Não, mas a doutora Rita... Não, mas é extração de dente. Não, mas a doutora Rita não faz... Mas ela é dentista? Ela tem que fazer extração? Não, mas não é mais, né? A foto que você trouxe, não. Eu não tiro foto de bebê. Né? Então, assim, isso, graças a Deus, com a geração chegando aí, está mudando um pouco essa percepção. Mas iniciamos naquele espaçozinho, eu cheguei lá, né, o início da minha história com ela, naquele espaçozinho pequenininho, e ela tinha um lote, né, Rita? Ela comprou, tinha muito tempo, parado lá, e nós temos que crescer. Como todo empreendedor, né, e eu sempre fui curioso nessa parte, vamos crescer. Como? Vamos começar a construir. O lote eu comprei no intuito de construir mesmo, mas a construção em si ia ficando para depois. Muito tempo. E começamos essa estrutura, e o CEMOF hoje, onde ele está, já tem em torno de 5 anos nessa estrutura local que está lá, exatamente. É isso. Muito bonito, né? A gente chega lá, tá muito bem estruturado, tá com essa aparência desde sempre, ou desde que montou já é? Sim. Porque hoje, igual eu falo, a gente passa e aquilo que, principalmente eu que trabalho com fotografia, né? Eu falo que o olho parece que chama, assim, um negócio bonito. Né? Eu acho que a experiência esse primeiro encontro, quando você passa, ele é o essencial. Então a gente preza muito por isso lá dentro, né? A gente preocupa muito. Então tem 5 anos que vocês estão nesse novo ambiente? Nesse novo ambiente, sim. A estrutura ficou pronta, a gente entrou e começamos a estruturar, assim. A gente está sempre mexendo, né? Mas... sempre mexendo a obra jamais acaba, e a gente tem ela, e começamos lá literalmente com uma cadeira ainda, né? Foi. Na época nós tínhamos a estrutura toda gigante para colocar mais cadeiras, mas não tínhamos ainda o suficiente para montar outras cadeiras. Tudo isso pouco a pouco, né? A gente vai pegando, vai entendendo a realidade, né? Igual quando eu montei aqui a produtora, a gente vai entendendo a realidade de acordo com o processo, né? A gente veio, era eu, a Cacá, né, que é a que trabalha com edição de imagem, aí veio o vídeo, aí veio o podcast, aí veio o design, aí a gente vai... Tem estrutura, mas a gente não tem a noção de quanto que precisa daquela estrutura, né? Compra mais um microfone, compra mais um aparelho, compra mais uma TV, e vai assim, né? Então, aos poucos necessidade. Então hoje vocês são mais de 15 profissionais lá? A gente trabalha com específico 14 profissionais, mais a equipe toda que dá suporte pra gente lá, as meninas, as colaboradoras. Quais são os principais pontos de atendimento hoje no CEMOF, né? Porque você disse a área clínica, médica, né? Dá essa noção para nós. Os principais pontos fortes do CEMOF. Hoje... Nós trabalhamos lá, nós temos 7 dentistas trabalhando internamente conosco, e cada um na sua especialidade. Quais são as especialidades? A gente tem implantodontia, bucomaxilo, ortodontia, endodontia, o canal em si. Eu gosto de falar, pro pessoal, mais leigo. Linguajar mais popular. O Marconi veio aqui, aí o Marconi falava aquele português, mas ele falou, não, Marconi, traduz pra nós. Não, mas ele, né, cara, que ícone de pessoa também, bacana demais, né? Mas assim, a gente tem a galera do canal, né, do aparelho. Nós temos o pessoal do implante, né? Não é nem transplante, é implante. Então vocês trabalham também com essa parte de implante hoje? Sim. Então assim, nós temos... Qual que é o carro-chefe da clínica hoje? Eu acho que toda a área. A odontologia num todo. Então a gente abrange a odontologia num todo. A gente atende todo a área da odontologia em si. E a medicina... Nós temos a ginecologia, a obstetrícia, né? A parte da ginecologia, a saúde da mulher, geriatra, clínico geral, dermatologista, psiquiatra, psicopedagogo. Então tem uma galera
bem ampla em cima Vocês dessa são área. os únicos ali hoje de clínica, essa estrutura, sim. De atendendo dentro das duas áreas, médica e odonto, ou tem alguma outra clínica que trabalha? Não é. Médico e odonto não, Só né? Médica, nós, isso, nós. falando assim, as duas juntas, só Não, vocês. é. Né? Tem uma galera da medicina, né? Tem o pessoal da odontologia, que a odontologia é bem ampla em Fervedouro, mas nessa estrutura somos nós, somos pioneiros. Isso é muito bacana, porque Fervedouro é uma cidade, né, de porte pequeno, né? Hoje eu acho que é em torno de 12 mil, 13 mil Isso, habitantes. em torno. E a gente tem um atendimento desse, nossa senhora, é uma maravilha, né? Da gente procurar ter um acesso fácil com um profissional de qualidade. Eu falo que a gente vive uma oportunidade hoje muito grande, que você tem pessoas que têm uma boa história de trabalho, têm uma boa experiência, conseguem fornecer um bom atendimento e perto da gente, né? Sendo que antes já não era nada disso, né? Quando eu peguei, eu usei o meu aparelho, que longe para eu poder buscar e pegava chuva, para poder, né, tá ali fazendo um trabalho que é o sonho de muita gente, né? Todo mundo quer ter um sorriso bonito, todo mundo quer cuidar da saúde, ter toda essa facilidade, né? E quais são, assim, hoje os principais projetos do CEMOF? Assim, tem vontade de expandir, tem vontade de atender mais áreas, né? Porque a área de saúde é uma área muito grande, por exemplo. Não sei se tem lá, você falou que trabalha com odonto, uma das áreas que o odonto trabalha é a área da estética. Não sei se vocês trabalham estética dentro do mais específico, assim, sem ser na área bucal, mas às vezes na área facial, e tem vontade de trazer um profissional. Quais são os principais projetos hoje? Temos até a parte estética também, não é a odontologia que atua nessa área, a gente tem um especialista voltado para essa área que já não tem, então? Já atende. Que legal. Já atende sim a parte estética, facial, na verdade corporal num todo, né? Que ele abrange toda a área. E, bom, projetos, a gente está sempre nessa expansão, né? Como você mencionou no início, cada passo que você dá, que você consegue construir algo, aquilo ali te leva a algo mais. Principalmente, como ela mencionou, nós somos curiosos, né? Nós somos empreendedores. Então, todo empreendedor tem essa pegada de curiosidade. Eu acho que isso é interessante. Recentemente, nós montamos na cidade uma radiologia. Não é voltado para o CEMOF, claro, mas para atender literalmente todos os dentistas da região. Porque, assim, você tinha que se deslocar a Carangola, Muriaé, para poder voltar para essa parte. Aí, no trabalho, na nossa necessidade, por que não? Né? Vamos a possibilidade de investir, quem sabe? Aí foi estruturado, foi criado a radiologia, então existe em Fervedouro hoje um centro radiológico para atender a parte odontológica num todo, né? A gente atende até a parte superior, então pega até um pouco da medicina, mas é voltado mais para a odontologia. É outra área, né? Totalmente. É uma área de exames, né? Assim, a gente... Lá no CEMOF a gente já fazia exames de raio-x e tudo, mas aquela necessidade ali do dentista naquela hora, né? E aí pra gente fazer uma documentação ortodôntica, fazer um pedido de uma tomografia, o paciente tinha que se deslocar às vezes em Carangola ou Muriaé e às vezes acabava não indo por essa dificuldade. Exato. Né? E você poder fazer uma tomografia de um dente para você fazer um canal, para você ver se tem uma trinca, uma fratura, a gente viu essa necessidade. Aí montamos e assim, para atender todos os dentistas. Começou tem quanto tempo a parte? Tem um ano, mais ou menos, uns 11, 12 meses aí no máximo. Tá engatinhando. A gente está nessa parte que você iniciou, a burocracia em si, que aí já muda totalmente do que a gente tem. Né? Aqui nós estamos, o CEMOF em si está estruturado para essa situação, mas tudo legalizado, tudo perfeitamente. Mas aí a parte radiológica é isso aí, a gente não tinha conhecimento, então nós já estruturamos tudo que precisava, mas assim, a dificuldade foi muito grande. Como que faz? Como aí você tem que estudar, literalmente. Qual máquina eu vou comprar? Né? Eu trabalho com máquina aqui, às vezes eu fico assim, qual máquina que eu vou comprar, qual marca, o que é bom, o que não é. Exato, pesquisas, cara, né? E aí que me levou a fazer mais uma especialização. Agora eu tô fazendo a terceira especialização, né? Que eu fiz endodontia, ortodontia, agora tô fazendo radiologia. Radiologia. Isso. Essa especialização, ela é física em algum local? É física, em Juiz de Fora também. É Juiz de Fora também. É trabalho, né? O profissional tem que ser muito valorizado, né? E eu falo que
Não tem nada mais, assim, cansativo do que estudar, ainda mais a gente que estudou longe, né? Eu falo que eu fiz 9 anos em Carangola, Muriaé. 9 anos, meu Deus, às vezes eu penso assim, todas as noites da minha vida, durante uma década... Tem muita rota, né? Indo pra lá, e entra dentro do ônibus. Mas eu gosto. Eu gosto também, né? Assim. E mas é uma por isso coisa que assim, a falou. gente sai da rotina um pouco tipo, do consultório, né? Porque assim, eu fico de segunda a sexta atendendo até 7 horas, 7h30 da noite. Hoje você trabalha mais nessa parte. Ainda como dentista, a parte administrativa... É com chato. Você pegou a parte fácil, eu fiz eu te falei que a odontologia, assim, eu prefiro fazer a parte de estar sentada ali no consultório. Eu inverti com a minha noiva, eu falei com ela assim... Toma conta da minha vida, deixa eu trabalhar. Exatamente. Eu falei, toma conta da minha vida, deixa eu trabalhar. Mais ou menos essa pegada. A parte me estressa. Muito, estressa muito, você tá doido. Você trabalhar a burocracia em si, já diz o nome, né? Não é fácil. Não é fácil. Então, assim, você lida com pessoas, você lida com sentimentos, e a grande parte da nossa equipe é um público feminino. Então, assim, você lidar com... Não, nada, amo as mulheres. Mas são pessoas que você tem que ter um cuidado a mais com aquilo ali, né? Você tem que ter uma docilidade a mais para poder... Pra falar, lidar. Né? Eu sei como é que é. Aquela situação em momentos, mas já de antemão pedir perdão a todos. Mas, assim, quando você traz a questão de crescimento do CEMOF, nós pensamos talvez nem expandir cidades, né? Porque muitas das vezes quando você lida com pessoas e modifica isso aí, você perde um pouco essa essência do que nós prezamos, né? A gente tem a intenção, como você mencionou, é aquela estrutura bonita ainda, assim, e a gente preza muito por aquilo ali. A experiência do paciente quando ele pisa na porta ali, ela é única, até o término dele na casa dele. Então aí, na casa dele ainda a gente tem um atendimento dele lá. Tem um pós-venda, né? Já tem um pós-cirúrgico na maioria das vezes, uma preocupação, olha, 6 meses, está na hora de... Não, mas eu não preciso. Precisa, 6 meses você retorna. A gente tem uma equipe por trás disso aí que preocupa com essa situação. E a gente acreditar no potencial do local, né, doutora Rita? Como você falou, você pega lá, né, fevereiro de 2006, 2007, e você, um local pequeno, muitas vezes quando a gente pensa em expandir, a gente vai para um local grande. Eu montei uma produtora em Ponte Alta, né? Um distrito, Exato, né? Poxa, onde... E aonde que vai isso daí? Aí a gente fala assim... Mas o que eu preciso é acreditar no potencial, primeiramente, do meu trabalho, né? De pegar e conseguir atrair as pessoas. E do local, porque se a gente vai ver... os locais pequenos são os melhores para se explorar, para você se expandir. E às vezes a gente se briga muito com um local grande... a pessoa nem montou, né, todo o potencial do trabalho dela. Você pega muito uma clínica médica em fevereiro e ela mal tá ali tirando 40%, 30%, ela já tá falando, vamos abrir outra clínica. Eu vou abrir outra clínica. Não, isso aqui, ó. Vamos aqui primeiro. Quando a gente tirar tudo disso aqui, a gente talvez pense em abrir outra, né? O empreendedorismo, eu falo que o principal dele é isso. É você ter essa visão de quando que é a hora de eu dar um passo a mais. Eu tô tirando tudo do meu empreendimento. Se eu não tiver, tem alguma coisa de errado, né? Pensa só, eu trabalho em vários segmentos e um deles, eu falo que é o principal, é a área da produtora, porque a expansão, ela não depende do físico. Aqui eu me desloco, eu vou até Fervedor, eu vou até São João, eu vou para todo local. Exatamente. Então por que eu precisava de ir para uma cidade grande, né? Para competir com os grandes, sendo que eu tenho tanta coisa aqui que dá para tirar, dá para extrair, dá né? para resolver demais, aqui, né? Isso é bom demais. É uma visão muito boa, igual você falou, valorizar o local da gente, crescer, produzir, né? Se a gente tira pessoas boas, no Rodolfo tem essa estrutura. Em Ponte Alta, quem diria, o que é Ponte Alta? Né? Pequeno, 1000 habitantes, exatamente, né? mais um localzinho pertencente a Carangola. Né? Então, assim, mas o cara chega falando, eu tenho isso para oferecer à minha população.
né? Não é voltado para nada, mas é ofertar o local onde você está um diferencial, porque eu não preciso ir a Carangola buscar, né? Então tem esse diferencial. A pessoa vem até você, né? Exato, você está entregando a mercadoria. O vendedor vai até Ponte Alta, é a mesma coisa que a gente pensa assim, lá do CEMOV. Ponte Alta vai até o CEMOV, entendeu? Mesmo que seja... Porque a gente tem realmente essa preocupação de entregar uma coisa bacana pro paciente sair dali satisfeito. Então, há 18 anos, quando eu comecei, era totalmente diferente a minha visão, mas assim, eu pensava realmente só de ficar ali no mocho. O que eu gosto de fazer é ficar sentado no mocho atendendo o meu paciente, mas ficar ali só naquilo ali não dá mais, né? Você tem que vir aqui gravar um podcast, você tem que fazer um vídeo, você tem que... Hoje em dia vai muito além, né? Eu falo que quando a gente começa a profissionalizar um negócio Antigamente eu saía e tirava foto. Simples, né? Eu saía e tirava foto, era fácil. Eu pegava, tirava foto. Nossa, que beleza. Curtição. Chegou num momento da vida que eu não dou conta de responder as pessoas no WhatsApp. Exatamente. Aí você fala assim, o que eu vou fazer? Eu tenho que parar para gravar vídeo, eu tenho que parar para pegar e estar no podcast para atender tanta coisa. Ou eu já chegava num momento e falava assim, eu não tô conseguindo editar foto. Vou contratar alguém pra fazer isso. Eu fazia tudo menos trabalhar. Assim, no que era realmente o carro-chefe, que era a edição. Eu tava parando, tava vendendo, tava limpando, tava fazendo tudo. E eu falei, não, meu Deus, tem que reorganizar isso aqui, né? Vou sentar e vou agora levar a sério, né? E isso aí é importante. Eu sou muito amigo do Johnny, ele é meu parente, um dos donos da Mania do Jeans, né? Se vocês conhecem. Bacana demais de mexer, conversar com ele. E ele falou que quando tava na expansão também de loja e tudo, ele falou assim, Rodolfo, tem um momento que eu tenho que chegar e falar assim, agora tem que levar a sério, já não é mais só vender. Não é só vender, agora é tudo. Aí você falou, vir cá, gravar, coordenar a equipe, vocês têm uma clínica, eu acho que da mesma forma que eu trabalho com a minha produtora, a gente tem vários tipos de profissionais de qualidade, mas a gente tem a cara da clínica ali, a cara da minha produtora, e a gente tem que estabelecer padrão de qualidade, de atendimento, né? Você falou de fidelidade, o cliente que está no pós-cirúrgico, saber como que ele está, então... difícil, né, cara? Não é simplesmente você entregar um serviço, né? Ir lá fazer a restauração daquele dente e vai embora e pronto, acabou. Então, assim, é muito mais do que isso, é muito mais além. A gente entrega ao paciente a experiência de retorno da vida dele. Quando um paciente perde uma mastigação ou ele perde os dentes devido a uma situação, você está trazendo uma transformação para ele novamente, trazendo a vida para ele novamente. Essa é a nossa preocupação. A gente não preocupa em lá você colocar o seu aparelho e sair com um sorriso bonito. Isso aí não é. Tem por trás daquele sorriso bonito. Ele é o principal? Lógico. Mas tem todo um conceito, né? A questão da mordida, como tá, como não tá, a perfeição, eu falo que a essência da entrega daquilo ali é a satisfação do paciente falar, cara, estou como eu era antes, né? A gente que trabalha priorizando isso daí, né? Vou falar de uma experiência familiar, né? Do meu pai. Ele pegou e fez a parte... não sei explicar, né? A doutora Rita vai falar pra gente. Ele fez um implante da dentadura, né? Protocolo. Então ele fez a parte de baixo, mas da parte de cima não, porque diz ele que nunca incomodou ele. Ele já tinha, ele queria fazer da parte de baixo, porque todo mundo falava que era mais difícil de se adaptar. Realmente é. E aí ele foi, né, buscar ali uma clínica fora, né, na região. E, coitado, teve eu acho que tem nada pior do que você pagar um trem e você não sai satisfeito. Não é triste. Começou a quebrar, ela começou a não parar, ela soltava pedaço. E aí ele chega a um ponto da clínica pegar e falar pra ele, agora se você quiser, você vai ter que fazer outra. Olha. Poxa, que eu falo assim, né? Trabalho com fotografia que é específico, casamento, não tem outra. É ali, eu tenho que entregar a melhor qualidade. Você vai fazer casar de novo pra você tirar outra foto? Não existe. Que isso? São momentos únicos na vida da pessoa. Aconteceu um acidente que da parte da produtora há pouco tempo
que sem querer, Rodolfo, você vê, que tá sempre à frente, eu paguei um aniversário de um ano inteiro. Nossa. Como é que você faz? Eu fui correr atrás, o que saiu mais caro, porque eu tive que pagar programa que não pagava aniversário, assim, de valor. Vai recuperar, né? Eu vou recuperar e independente se eu vou tomar prejuízo ou não, a qualidade, a experiência, você disse, é importante. É muito né? importante o paciente sair satisfeito. Lógico que assim, coisas podem acontecer, né? Mas a gente procura resolver ali e o Dentro paciente... da nossa área. Sim, Entregar o melhor, que é aquilo né? que é da parte dele, você não consegue controlar, mas da sua área você tem que entregar o melhor, né? E a saúde em si não é exato, né? Não é você vou fazer 2 implantes aqui, vou resolver e pronto. Às vezes acontece alguma coisa, perdeu um implante, mas a gente tem que resolver e entregar pro paciente para ele ficar satisfeito. Explicar, né? Mas é disso que eu falo. Às vezes a gente chega no aniversário, eu pego e falo assim, ó, essa iluminação que tá aqui, ó, que você colocou, por mais que eu tô usando a minha, não vai ficar da forma que você me mandou sua inspiração, né? Essa luz tá muito forte, ou aqui tá com muito baixa luz, a gente vai fazer o melhor nosso, né? Isso. Explicar. Exato. Né? Eu acho que a tristeza dele foi isso, porque chegar no local, fazer todo o atendimento e desde o primeiro dia sair com aquela... uma semana tem que voltar porque ela saiu um pedaço da prótese. Depois de um mês quebrou um dente lá de cima. Não sei o que. E foi acontecendo até a ponto dessa semana tá sem nada. Nossa. Nem em cima nem embaixo. E o problema... Olha a vida, Mandou fazer outra. Agora você tem que pagar a outra. Vai pagar, meu Deus do céu, eu já gastei aqui 12 mil dentro do tratamento e vou ter que pagar. O importante na odontologia, assim, é a gente planejar, né? Planejar, isso a gente tem essa preocupação. Igual a minha especialidade hoje em dia que eu lido é ortodontia. Muitas vezes as pessoas achavam qualquer dentista trocar a borrachinha, né? Fica lá 6 anos de aparelho, sai com a mordida pior às vezes do que entrou. Então, nossos casos lá, a gente planeja. Eu tenho uma outra ortodontista que trabalha lá comigo também, mas a gente planeja caso a caso. Se eu tiver dificuldade, eu vou correr atrás para eu já poder falar com o paciente, ó, você vai chegar nesse resultado aqui. Lógico que pode ter intercorrências, mas que eu vou resolver. E o paciente não tem, às vezes nem fica sabendo o que está acontecendo, mas às vezes eu não estou dormindo de noite pensando naquele caso para resolver. E não dorme Porque mesmo. a gente tem que planejar seja ortodontia, seja implante, a gente tem que planejar antes, não é só sentar lá e ir fazendo. É igual o caso que eu falei, me deu a pagar um aniversário, eu não dormi, eu ainda tinha uma viagem para fazer, eu fui para fotografar uma gestante lá em Espírito Santo. Aí eu falava assim, eu fui daqui pensando, eu cheguei lá, sonhei com aquilo, e eu, meu Deus do céu, eu não sabia do resultado, eu deixei todo o programa pegando e recuperando, que é um processo muito lento, e fui viajar. Então eu não sabia se estava dando certo, quando eu tinha desligado, até que eu chego de volta para olhar. Uma ansiedade muito grande vai resolver, né? Deus, expectativa daquilo ali. Porque, né, acho que não tem nada principal do que o nome nosso, né? E quando a gente fala no quesito, né, de uma empresa, o nome da empresa. Se você estragar, você está estragando o nome de toda a equipe que está junto com você está estragando toda aquilo que foi tão difícil de construir, né? Porque, igual você falou, começou dentro de um quartinho, começamos dentro de um lugarzinho pequenininho, e aí do nada você vai deixar aquilo estragar, né? Por isso que eu falo, padrão de qualidade é muito importante, atendimento é muito importante. Hoje, né, acho que a parte que eu tive mais dificuldade, que não conseguiu melhorar, né, com a adesão de mais um aqui na equipe, foi o atendimento, porque não tava difícil, tava todo mundo, a gente faz aqueles eventos grandes que às vezes tem de pegar 2 formaturas, 3 formaturas em seguida, cada uma com 100 pessoas. Imagina 300 pessoas te mandando mensagem no WhatsApp. Você tem que ter um suporte, porque não é simplesmente gravar, né? Você tem que ter um suporte para dar apoio àquilo ali, para poder movimentar. Foi meu tiro no pé. Foi meu tiro no pé, porque eu não sabia, né? Eu não pensei. Né? Falei assim, eu vou comprar câmera, eu vou fazer isso, aquilo. Aí eu fui lá, fotografei. Eu resolvo tudo, né? Eu resolvo tudo. Eu, empresa, e né? na hora que veio as mensagens do WhatsApp? Não dou conta. Como eu tiro foto, mando a resposta, o que eu faço? Fica louco, tem que ter. E a gente menciona muito lá o seguinte, quando o paciente entra e inicia o trabalho dele, não é somente o paciente, tem uma família por trás daquele paciente. Eu digo o caso, por exemplo, essa semana mesmo houve essa situação.
a gente fez o tratamento da paciente, ela no consultório ficou mega satisfeita com o resultado, né? Então, nossa, ficou muito bom, todo mundo gostou, legal. Quando ela chegou na casa dela, os filhos, a família dela falou, olha, ficou muito bom, mas poderia modificar isso aqui. Entrou em contato conosco, olha, o que vocês vão fazer para tentar... Vem para cá. Vai de novo, é assim. Traz a família, porque você aqui tem uma visão, né? Mas quando você sai daqui, outras pessoas estão te olhando. E a gente gosta muito das outras pessoas, porque cidade pequena é o boca a boca. É o boca a boca, né? Principal, né? Principal. Então, assim, você traz o seu familiar, senta conosco aqui na nossa sala e a dentista vai explicar, vai refazer o que precisa ser refeito para que todos vejam que o resultado ficou perfeito, né? É importante a opinião, né, do marido, do filho, né? Porque a pessoa está vendo direto aquilo ali. Exatamente. E na verdade a gente sempre pede, vai fazer alguma coisa estética, leva o marido junto, leva a esposa junto, porque aí ele também está olhando, tá uma outra visão. Eles ficam muito à vontade. Eu quero isso aqui, aumenta esse dente aqui, diminui esse dente aqui, e dentro dos padrões de funcionalidade, né? Coisas também que não vai poder ser feita, a gente não faz, né? Hoje o pessoal estão vivendo uma falta de realidade também, né? Eu falo que o pessoal se ludibriou muito com aqueles dentes muito brancos de artista. Às vezes, nossa, eu cheguei assim um dia na clínica para fazer o meu tratamento, né? E aí a mulher tava com um dente tão branco, e tava falando lá no consultório com a dente assim, não, eu quero fazer um clareamento. Nossa. Eu tô assim, eu tô reluzente já. Ela tá querendo fazer o quê ali? Ela tá falando, que clareamento? Ela falou assim, não, que aí ela tava mostrando pra ela, né, todos os níveis que tem de coisa, né? Ela falou assim, você já tá aqui, ó, no segundo, não tem pra ir pro primeiro, vai ficar artificial, não sei o quê. O pessoal vive uma realidade. Mas eles criam isso assim e acham que aquilo é o bonito, né? Mas assim, a gente, lá na clínica, a gente procura mostrar pro paciente. Não, ó, esse daqui não tem jeito de você fazer. Isso daqui você não vai chegar nesse resultado também. Porque cada pessoa tem o seu padrão ali, né? Sim. Então, aí, às vezes, eu vi o dente, sei lá, do artista tal, eu quero isso aqui. Infelizmente, nesse aqui eu não consigo chegar pra você, mas o seu fica desse jeito, porque é da pessoa, a particularidade dela, né? Então Eu tirar o melhor, né? Sim. Quando eu trabalho com fotografia, aí às vezes a pessoa vem lá com a foto do artista, olha, eu quero fazer umas fotos assim. Eu falo, vou fazer pra você, com certeza, vem cá. Só que eu vou tirar o melhor que dá pra fazer de você. Isso. Exato. Porque senão a pessoa fica, às vezes, fica triste, ela fica, não ficou do jeito que eu queria. Eu falei, não, eu vou tirar o melhor seu. Dentro do seu padrão aqui, nós vamos pegar dentro da sua liberdade, né, de movimentação, destreza. Exato. Que é um complexo muito grande. Você tem ali aquilo que a pessoa pode te oferecer, né, para fazer. Mas assim, o papo vai indo bem, né? Empolga, né? Isso é muito bom. A gente empolga. Mas hoje, assim, eu queria de vocês o seguinte... Se vocês pudessem deixar uma dica, né, para quem está começando, que seja na vontade de empreender dentro da área clínica, de um recém-formado em odonto, numa área administrativa, né, igual você falou que trabalha, coordena, vai um pouquinho cada um, gestão, resolve tudo. Lá na clínica é chamado de MacGyver, porque ele resolve o problema da cadeira, resolve o problema do telhado, resolve... Precisa de atendimento, olha atendimento. Não. Atendimento já não. Deixa aí, eu dou o suporte do atendimento em si, mas isso aí tem que ser com eles, porque... Eles têm a ciência, né? Se a gente preocupa com essa questão, a gente tem que entregar o melhor. Então, assim, só entrega o melhor quem tem conhecimento daquele melhor. Você não entrega uma fotografia na mão de um carpinteiro. Ele não vai resolver. Sim, né? Sim, e assim como você até faz a mesa que você mencionou, mas você lutou muito para chegar a coisa que o outro já tem um tino para aquilo ali. Então, assim, o que a gente preza muito lá na clínica é cada um no seu setor. Por isso que a gente optou em trabalhar com N's profissionais para cada um entregar o seu melhor naquele setor. Se é um implantodontista, ele vai entregar o melhor na parte de implante, porque ele é especialista. Assim como a parte estética, né, nas lentes de contato, o doutor específico nas lentes de contato que vai entregar aquilo ali. Obviamente o paciente vai passar por todo um processo
Não adianta colocar lá o sorriso lindo que lá para trás está todo judiado, né? Então, assim, ele vai cuidar da parte clínica a partir daí. Agora sim, o sorriso chegou nesse aqui, a gente pode te entregar o sorriso perfeito, da melhor forma, com a estética. É a parte dele. Então, cada um resolve essa questão que é o nosso foco lá dentro. E eu vou tentando encaixar cada um, né, para poder alinhar. Eu acho que, na pergunta que você nos trouxe, iniciando ela aqui, Rodolfo, o começo, cara, é começo, né? Como você mencionou, eu fui na primeira faculdade minha, achei muito interessante, trabalhei parte nela, vi que não era o suficiente para mim. Então, eu acho que você tem que, primeiramente, se preencher, ver o que você realmente quer, né? Que é a odontologia, a área específica que você escolheu, e lutar para ela. Porque hoje, assim, profissões, né? Tá enxurrada. E se você fizer o seu melhor no que você faz, tenha certeza que o resultado, o sucesso, ele vem tranquilamente para você, né? Então, assim, eu acho que a pessoa estude, é essencial, busque, se aperfeiçoe e dá o seu melhor. Acho que ele dando o melhor dele, não importa a profissão que você está, com certeza o sucesso é garantido. Dessa parte. Eu acho também, assim, uma pessoa para começar, ou um estudante, formando em odontologia, é realmente estudar, dedicar mesmo, porque é dedicação, as coisas evoluem muito rápido, né? E acompanhar a evolução e sair da sua zona de conforto. Para mim, hoje, estar aqui conversando com você nessa gravação, para mim é muito difícil. Mas eu vim porque é uma necessidade que hoje tem, né? Então, assim, eu acho que a pessoa começando também tem que fazer isso, né? Buscar e saber quem que você é, né? Ter, digamos, Deus mesmo, buscar não só fazer o melhor para as pessoas, mas fazer como se fosse para Deus, para Jesus, para você entregar o melhor, né? Entregar algo melhor para aquela pessoa, para a pessoa ficar satisfeita. Hoje vocês estão localizados aonde em Fervedouro, né? Para quem quiser procurar, né? A gente tá tendo um alcance muito bom, de vir em Carangola, né? E eu falei, a gente busca tratamento longe. São os melhores, a gente fica até feliz, né? Quando o pessoal fala assim, não, eu vim lá de não sei aonde, exatamente. Passou dentro de tantos locais para pegar e fazer com você. É muito gratificante. E aí, vocês estão localizados aonde ali em Fervedouro? Nós estamos na Avenida Maria Amélia de Souza Pedrosa, 690, no centro, né? Ali no a centro. Principal ali. A gente está próximo à Secretaria de Saúde. A gente está naquela ruazinha mais Só WhatsApp ou Instagram também? Como tudo, que é? Instagram. Mandar um oizinho lá. Pode mandar, que a menina tá ciente lá, igual você mencionou, já tem uma específica para aquela área. CEMOF.fervedouro, né? O WhatsApp nós temos lá também. E ligação, a gente tem todo o amparo em cima dessa situação que vier de encaixe pra gente lá. Então, assim, bacana. Te parabenizar, né? Claro, pelo evento, pela oportunidade, com certeza. Pelo seu empreendedorismo, pelo seu tino, por essa visão, né? Obrigado. Isso é interessante, vindo da essência que você veio, né? da parte humilde no qual você trouxe, vir lá do sítio e tal, e ter essa visão abrangendo aí grandes lugares e levando o seu trabalho para lugares que você acredito que nunca imaginou. Isso é bênção de Deus na sua vida, e que Ele continue sempre a te abençoar aí. E trazer coisas grandes aí para o seu futuro e para as coisas que você busca. Obrigado, gente, obrigado. Então fica assim, eu deixo para vocês, né, um convite para vir contar mais para nós no decorrer do tempo, voltar aqui mais vezes, principalmente contar as histórias, né, de odonto. Faz sentido. Para você dormir na cadeira. Tem casos. Os assuntos aí que quem tá tanto tempo na área do que mais tem a história boa para contar, né, compartilhar um pouco. Um convite para vocês voltar aqui novamente, né, quando quiserem. Foi um prazer muito grande ter vocês aqui. E a gente fica assim, né? O programa já tá enorme já. Bacana, obrigado. Muito obrigado por tudo. Muito obrigada. Obrigado, prazer grande. Foi um prazer muito grande. Obrigado. Fica assim, gente.